Queridos irmãos, é com alegria que nós recebemos aqui essa missão para nós estarmos compartilhando a lição da Escola Bíblica Dominical. E louvo a Deus, meus irmãos, por esse momento. Creio que todos nós temos algo a aprender e a ensinar. E a irmã Esté, nossa diretora, me deu essa missão de nós estarmos compartilhando, estudando junto a 13ª lição do trimestre, e nós estamos aqui para junto nós estarmos aqui aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. E esse tema, o julgamento, morte e ressurreição de Jesus, creio que isso é relevante para todos nós. Quero também convidar os nossos internautas, né, se por acaso estiver conosco, acessou a rede aí, você é muito bem-vindo. Creio que a palavra de Deus, ela é eficaz, ela é abençoadora, é transformadora, e para a nossa igreja, a Primeira Batista de Nova Iguaçu, será uma honra tê-los vocês aí junto conosco no estudo dessa lição. Louvo a Deus por esse privilégio, por essa oportunidade. Eu creio que nós temos muito a aprender sempre, e essa lição, ela é maravilhosa. O tempo é pouco, mas nós vamos abordar alguns pontos interessantíssimos que vai fazer com que nós reflitamos em muitos pontos que nós muitas vezes não paramos para pensar. E o primeiro tópico que fala aqui, eu vou ler primeiro o nosso texto áureo, que está lá em Marcos 16, o verso 6 e o 7, que é muito importante. E fala assim: ele, porém, lhe disse: não vos atemorizeis. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, e lá os vereis, como ele vos disse. Nós vemos aqui, meus irmãos, a sobriedade do Senhor Jesus diante de Roma, diante das autoridades romanas, as acusações, as perseguições, e Jesus sempre tranquilo. Irmãos, isso falta muitas vezes em nós. Muitas vezes nós, por qualquer motivo, nós já perdemos o centro, né? Nós achamos que o mundo se acabou porque alguma coisa não deu certo. Nós sabemos que não é bem assim. Nós temos um Deus que nós seguimos, que nós confiamos, e Ele sempre tem lições especiais para nos ensinar e para nos sustentar. Ele fala aqui, meus irmãos, o tribunal romano, gentílico, que era a representação de toda a violência, a opressão, percebia a inocência de Jesus. O motivo para os religiosos buscarem sua condenação e morte não era consistente, e obviamente as razões eram banais e supérfluas, simplesmente a inveja. Irmãos, será que nós temos sido invejados em alguns pontos? Será que nós temos incomodado alguém por talvez um modo de pensar, de agir, de viver? Pela nossa crença, pelo nosso amor ao Senhor, as nossas amizades? Será que nós temos incomodado, irmão? Jesus incomodou com a sua santidade, com seu testemunho, com seu amor, com seu cuidado, com seu acolhimento com as pessoas. Ele incomodou ao mundo. E eu creio que também que a igreja hoje tem sido perseguida. Ela tem incomodado muita gente. Aonde o pecado impera, irmão, a igreja, ela vai trazer luz. E com certeza, muitas pessoas não vão ficar felizes, não vão estar tranquilamente. Outra lição é saber como o coração das pessoas é volúvel, inconstante. A mesma multidão que poucos dias atrás aclamava como bendito que vem em nome do Senhor, agora grita efusivamente: crucifica-o, crucifica-o. Hoje acontece a mesmo pelas mídias, redes sociais, líderes religiosos, amigos e até conhecidos.
Irmão, quantas pessoas que hoje bate palma para você, para mim, para os nossos líderes, e amanhã não falou aquilo que eu queria ouvir, você já não serve mais. Você só é bom enquanto você atende. E nós vemos a história de Jesus, como isso nos confronta, irmão. Porque as pessoas muitas vezes te vê com aquilo que pode se beneficiar de você, mas não concorda com a sua ideia, não te respeitam. E nós, como servo de Deus, irmão, nós precisamos olhar o outro e respeitá-lo, mesmo que nós não concordemos com as suas atitudes, com o seu jeito de falar, de fazer, com as suas diferenças. Precisamos entender que nós devemos respeito e considerá-lo. Só dessa maneira, irmão, nós podemos, talvez, mostrar a luz de Cristo, o Evangelho de Cristo, o sacrifício de Jesus, que um dia Ele pagou lá no Calvário por nós. E nós, muitas vezes, irmão, não temos essa paciência, não temos esse jeito, essa capacidade de mortificar nossos desejos, nossas atitudes, nosso jeito de ser, muitas vezes até para salvar uma vida. Apresentar Jesus para ela. Outro tópico também que nos confronta, irmão. Aprendemos sobre o mau uso da liberdade. Era de costume na Páscoa libertar um prisioneiro. Pilato apresenta Jesus e Barrabás. E pergunta ao povo: quereis que vos solte o rei dos judeus? Eles optaram que não. Não. Crucifica o Senhor. Crucifica o Jesus. Aqui tem uma fala do nosso saudoso pastor Fanini, que nos motiva, né? Que nos confronta, né? Que Pilatos, com todas essas atitudes, ele pregou também o Evangelho de Jesus. Ele apresentou os dois caminhos, o caminho de morte, o caminho de vida, aquilo que é salutar, aquilo que é bom e aquilo também que não é bom. Escolha onde, quando iremos nascer ou morrer. Mas entre o berço e o caixão temos o privilégio de tomar decisões. Irmão, como isso é importante, como a decisão que nós tomamos, muitas vezes sem pensar, nos prejudica. Então devemos parar um pouco, contar até 10, para nós tomarmos uma decisão, para nós não machucarmos, para nós não envergonharmos o nosso Senhor Jesus. Muitas vezes nós falamos, irmãos, pregamos e nós vivemos nesse mundo de caído, um mundo totalmente inverso de valores, invertidos valores, e nós muitas vezes não temos a paciência, irmão, de procurar uma estratégia, um caminho para nós apresentarmos a Jesus, apresentarmos aquilo que o Senhor tem de melhor, que é o Evangelho de Cristo. Aprendemos que os homens estão preocupados mais com a sua própria reputação do que com a justiça. Pilato mesmo, sabendo que Jesus era inocente, quais era o verdadeiro motivo de toda aquele alvoroço, decide entregar Jesus à crucificação. Irmão, será que nós temos também crucificado o nosso Senhor? Será que com as nossas atitudes, com a nossa falta de temor, com aquilo que nós muitas vezes deixamos de fazer, irmão, que sabemos que podemos fazer e deixamos de fazer, será que nós não estamos também crucificando o Senhor? Creio que é motivo para nós estarmos pensando nisso e procurando ver aonde que nós podemos fazer diferente. Aquilo que muitas vezes nós até criticamos, mas não temos uma proposta melhor. Não porque não temos ou não sabemos, mas porque nós não ousamos a nos colocar na mão do Senhor para fazer com excelência aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. E aqui nós vamos ver ainda, irmãos, o alvoroço, nossas dores, a humilhação, que está lá no versículo 15, 16 ao 20. E ele chama aqui: os soldados zombavam de Jesus por duas acusações. Acusações políticas, que fazia rei, e a acusação religiosa, de que ele o fazia filho de Deus.
O manto vermelho e a coroa de espinho era uma maneira de ridicularizar Jesus como rei. Batiam na sua cabeça e cuspiam nele. Pondo-se de joelho, o adorava como filho de Deus. Toda aquela humilhação é frustração que aquele soldado sofria por parte de seus superiores. Ali tinha a oportunidade de expressar todo o seu descontentamento, irmão. Descontentamento. Como que está o nosso contentamento, irmão, com aquilo que nós fazemos e praticamos? Será que nós temos nos vingado de alguém por motivo fúteis? Só porque não falou aquilo que eu ouvia, aquilo que eu queria ouvir? E nós, muitas vezes, irmão, perdemos uma amizade, perdemos uma grande estratégia, um privilégio de apresentar Cristo, apresentar o amor de Deus, porque muitas vezes nós discordamos de alguma coisa e ali nós já excluímos, essas pessoas não servem mais, não sentam mais na minha mesa. E eu creio que esse é algo assim que esses soldados sofriam e eles aproveitaram aquele momento, né? Aquele tumulto de acusações, de mentira, de calúnia, para crucificar o Senhor e fazer com que ele sofresse mais. A cruz na vida do cristão, irmão. Neste texto aprendemos que não existe vida cristã sem a cruz. Para Simão, a cruz foi imposta. Ele não tinha como não a levar. E assim aprendemos. Irmão, quantas vezes nós queremos o evangelho de facilidade, irmão. Queremos que tudo corra com alegria, com prazer, com satisfação. Não queremos obstáculo, porque senão nós desistimos. Nós achamos que eu não mereço. E o evangelho, o verdadeiro evangelho, é o evangelho da cruz. Aqui nós falamos do anonimato, um ponto interessante. Um nome irrelevante aqui diz um certo Simão. Na ideia que ele, um Simão entre muitos outros. E a vida cristã tem um protagonista principal, que é o próprio Cristo. Irmão, nós olhamos o Cristo de várias maneiras, mas o único que pagou um alto preço é o Cristo, o Jesus, o ressurreto. Esse que morreu lá no Calvário por nós. E nós muitas vezes procuramos um Cristo mais fácil, com mais facilidade. E nós sabemos que isso é impossível. O evangelho é de sacrifício, é Cristo, é cruz, né? E aqui nós vemos o propósito. Era comum o trabalho temporário no campo para dispersar das viagens dos judeus que vinham às festas, eles vinham do campo e ao encontro o cortejo de crucificação, quando é surpreendido por um soldado, que é a coincidência, faz parte das insondáveis planos de Deus. Irmãos, muitas vezes nós passamos por algumas provações que nós achamos, Senhor, mas por que isso? E muitas vezes o Senhor está falando, filho, eu tenho que saber até onde eu posso contar com você. Eu quero saber a sua capacidade de olhar as coisas que não são agradáveis. Eu quero saber até onde você pode lidar com isso com maturidade. Irmão, quantas vezes que nós somos cristãos dentro da igreja, mas fora nós não temos nenhuma resistência, nenhuma firmeza doutrinária, irmão, para nós sermos exemplo, nós sermos o evangelho de Cristo escrito e vivo em nossa vida. Então ele deixa para nós esse detalhe impressionante. E aqui ele fala do envolvimento, irmão. Não existe lugar na vida cristã para espectadores, para aqueles que querem apenas dar uma olhadinha. Vida cristã tem a ver em envolver-se, vestir a camisa. Crente que não tomou a cruz ainda não abraçou a fé. Eu vejo dessa maneira, irmão.
porque nós passamos por grandes provações. E sabemos que o Cristo também passou. E nós queremos, muitas vezes, ter um privilégio. Nós queremos ser mais importantes do que o próprio Senhor Jesus. E nós sabemos que isso é impossível, irmão. Nós vamos ter provações, vamos ter luta, e nós precisamos firmar o nosso espaço, firmar nossos pés naquilo que nós cremos, aquilo que nós fomos chamados para fazer. E entender que tudo está na mão do Senhor. Ele sabe o momento certo. Paulo falou, se possível, passa de mim esse cálice, mas que se cumpra a tua vontade, Senhor. Não é a minha vontade. E nós muitas vezes queremos, irmãos, que as coisas aconteçam do jeito que satisfaz o meu querer, o meu eu. E nem sempre é dessa maneira. Temos que saber o momento que o Senhor tem que estar à frente daquilo que provém a Ele fazer. E nós apenas atender, ouvir a voz dEle. Contagiante o fato de Marcos citar Alexandre e Rufo demonstra que esses nomes eram conhecidos na igreja, provavelmente líderes. Paulo faz menção a Rufus em Romanos 16:13, que nós podemos ler aqui, que fala que e ainda eles e anunciaram aos demais, mas também a estes dois ele não deram crédito. Irmão, quantas vezes que nós estamos anunciando a palavra de Deus? Nós vamos lá, visitamos e falamos do amor de Deus, mas nós não temos crédito. Porque não é para ter mesmo. Bom, o evangelho não é obrigado. Jesus, ele bate a porta. Abre quem quiser abrir. Agora, a missão da igreja é ir lá e bater. Nós não temos o direito de mudar a vida de ninguém. Nós precisamos de semear. E quem faz nascer, germinar, é o Senhor Jesus. Então precisamos de nos incomodar em anunciar e levar a mensagem de esperança e esperar o tempo do Senhor para que ela possa ali surgir efeito. E a palavra de Deus, ela é muito simples, é muito clara quando nos chama a atenção. E aqui mais um ponto interessante que ele nos chama, que é a crucificação durou 6 horas, irmão. Seus gritos foi uma citação em Salmo 22:1, que fala Elohim, Elohim, que quer dizer Deus meu, por que me desamparaste? Esse é o clamor do próprio Filho de Deus, né? Sua maior agonia não foi física, mas agonia da alma, quando tomou sobre si a culpa do mundo todo. A culpa minha. A culpa de cada um de nós. E o nosso Deus, ele não desistiu, irmão. Ele não desistiu nesse momento. Ele pagou o alto preço. E aqui, meus irmãos, um outro ponto também muito interessante, que eu acho que vale a pena nós estarmos sempre buscando e vivendo, né? Nenhum trabalho. Ele fala aqui de Arimateia. Jesus morreu às 15 horas, numa sexta-feira. Portanto, poucas horas para o sábado, o Shabá. Depois das 6 da tarde, entraria em vigor a lei do sábado e não se podia fazer nenhum trabalho. E aqui nós falamos de José de Arimateia, irmão, homem fiel, homem que honrou o Senhor nos momentos mais difíceis, um líder, mas que não teve medo de honrar o Senhor Jesus. Arimateia destaca-se por sua atitude de amor e coragem ao Salvador. Irmãos, nós temos... O mundo tem perdido o foco. O mundo tem escolhido as facilidades. Tem buscado Deus simples e fáceis, né? Mas aqui nós vemos um exemplo de um homem que, mesmo após tudo estar consumado, mas ele honrou a Deus. E aqui ele demonstra o destemor. Ele teve coragem de enfrentar Pilato, também seus pares que o condenaram.
e a sociedade que via a atitude dele como desperdício, aquela tumba deveria ser de um nobre e não de um crucificado maldito. Essa é a visão do povo, daquelas pessoas, irmão, que perderam o foco de Cristo. Aquelas pessoas que desistiram do amor de Deus. Tudo aquilo que o Senhor fez passou e eles não mais se lembravam. E aqui nós vemos que teve alguém que honrou o investimento. Ele usou seus recursos para demonstrar seu amor. Ele investiu seu patrimônio, tumba nova, seu dinheiro na compra de linho, seu tempo em envolver o corpo em lençóis, pôr no túmulo a sua reputação como membro ilustre do Sinédrio. Irmão, quanto de nós nos escondemos do Senhor Jesus? Nós servimos ao Senhor em determinado momento. O outro não, eu não posso me expor, eu não posso dizer quem é o meu Senhor. Eu sou crente lá na igreja, aqui não. E nós vemos aqui o exemplo de José de Arimateia. E aqui nós falamos também de honra. Muitos tinham honrado e declarado seu amor ao Senhor, quando viram seu poder realizando o milagre, mas aquele homem o honrou, expressou seu amor quando Jesus estava morto. Vencido, humilhado, ele decide honrá-lo pelo que Jesus é, não pelo que Jesus podia fazer por ele. Nós vemos muitas pessoas, irmão, barganhando com o Senhor Jesus, trocando dedicação por bênção. Ele não conta o que ele já recebeu. Milhares de pessoas, irmãos, têm enchido a igreja, buscando bênção, buscando favor de Deus. Mas nunca eles reconhecem tudo que já receberam do Senhor. Vida, saúde, paz, poder, né? Isso é muito natural. Nós estamos até acostumados, mas precisamos continuar dizendo o quanto o Senhor é bom e as suas benignidades, as suas maravilhas duram para sempre. E aqui nós falamos da ressurreição de Jesus já no capítulo 16 de Marcos. A ressurreição de Jesus nos faz refletir sobre nossos papéis no serviço do Mestre. Essas 3 mulheres nos oferecem lições preciosas sobre esse tema, de maneira pertinente à vida cristã. Nós falamos aqui, meu irmão, de Maria, as Marias, né? E que coisa linda, essas mulheres honraram o Senhor. Ao desembolsar ela, usaram os seus recursos também para comprar unguento, especiária para ungí-lo. O amor que o bolso não se compromete, é o amor descomprometido, irmão. Muitas vezes nós queremos só benefício, irmão, mas nós não queremos doar nada, nós não queremos entregar nem nossa vida, nem nosso tempo, nem nosso dinheiro, nada que nós temos. Só queremos receber do Senhor as benécias ou os benefícios. Priorizar. Logo cedo, ao nascer do sol, elas priorizaram servir, ungindo o corpo de Jesus. Tal serviço não podia esperar. Eis aqui o coração disposto a honrar seu Senhor e Mestre. Busquemos em primeiro lugar o reino de Deus. Mateus 6,33, irmãos, foi o que essas mulheres fizeram. Elas não mediram o sacrifício. Sabia dos obstáculos, meus irmãos, mas elas foram para cumprir e honrar o nome do Senhor. E ela falou aqui perseverar. Levantaram cedo, compraram as especiárias e foram ao túmulo e disseram: quem nos removerá a pedra? Uma pedra enorme, irmãos, que foi posto no túmulo do Senhor Jesus. E ali nós vemos que elas não mediram o sacrifício. Mas aqui está a surpresa, que inviabilizava todos os seus esforços. Elas não retrocederam, continuaram na missão.
apesar dos obstáculos para cumpri-la. E aqui nós vemos, irmãos, atentar. No verso 4 e 6, o texto diz que elas levantaram os olhos e olharam com atenção para descobrir que a grande empecilho que podia detê-las já havia sido removida, que não havia mais razão para elas estarem ali. Jesus venceu a morte. Seria a primeira a saber que vivo para todo sempre ele está. Que coisa extraordinária, meus irmãos. Quando aquelas mulheres, sem medir sacrifício, sem saber como retirar a pedra do túmulo, a grande pedra, mas elas pôde ter a alegria de visualizar que a pedra já teria sido removida. O obstáculo que os impedia já tinha sido resolvido, irmão. Isso é lindo, como Deus faz as coisas. E aqui nós falamos do proclamar, o verso 7. Deus concede o privilégio àquelas mulheres, não só de saber em primeira mão da ressurreição, mas também de anunciar que a morte foi vencida pelo Senhor. A notícia que mudaria em definitivo o mundo estava pela primeira vez nos lábios daquelas mulheres. Irmãos, nós precisamos entender qual é o privilégio de sermos filhos do Senhor Jesus. Nós sermos filhos do Rei dos Reis. Irmão, quantas vezes que nós estamos deixando cair, tem perdido a relevância do alcance da graça de Deus na nossa vida. Creio que nós precisamos rever alguns conceitos e começar a valorizar e saber a importância, o privilégio que é nós sermos alcançados e termos, irmãos, as condições de nós sermos representantes de Cristo na terra. Que privilégio, que alegria dessas mulheres, né? De ter o privilégio de noticiar que Jesus ressuscitou. Temos aqui nesta final do Evangelho de Marcos o que a sua igreja deveria fazer aqui na terra enquanto Jesus não vem. A grande comissão é o imperativo do Senhor, da igreja, que morreu, ressurgiu e subiu aos céus, ordenando que o campo de atuação da igreja é o mundo. Irmão, é só isso. É o pequeno campo, o mundo. Será que nós entendemos, irmãos, isso? Será que nós temos entendido, aprendido que o campo de atuação da igreja é o mundo? E essa responsabilidade é minha, como igreja, de cada um dos irmãos, cada um membro das igrejas? Eu creio que essa é uma lição muito importante, irmão. Nós estamos correndo pela falta de tempo. Missão é a missão da igreja. Não cabe a nenhuma instituição na terra, que cabe a eles pregar o evangelho a toda criatura. Contar a história das boas novas de Jesus àqueles que nunca ouviram. Irmãos, imagina se nós pudéssemos contratar uma empresa, irmão, para fazer isso. Impossível. É a igreja de Jesus. É aquilo que nós recebemos de graça. Aquilo que um dia alguém pagou esse preço por mim. Que nós precisamos, irmãos, estar anunciando esse evangelho de Cristo. A igreja de Cristo, apenas eu como igreja e você, que podemos levar esse evangelho, podemos anunciar as boas novas de Cristo, as boas novas de vida eterna. E nós muitas vezes não temos, irmãos, tido a visão do valor, do privilégio que temos. Que nós possamos, irmãos, através dessa lição aqui, nós, assim, refletirmos mais, sermos mais confrontados com aquilo que o Senhor tem para nós. E aqui falamos do batismo, irmão, do salvo. Que coisa extraordinária, irmão. O batismo é para os que são salvos e não para os que serão salvos. Os conversos, os convertidos, devem ser batizados após profissão de fé. Jesus diz: quem não crer será condenado, indicando o critério para o batismo, irmão. Milhares de vidas estão sendo batizadas, irmão.
sem ser salvo, sem conhecer a Cristo de verdade, sem conhecer a missão da igreja, sem conhecer aquilo que ele representa, o que o batismo representa. Eles acham que batismo é para ser salvo, mas o batismo é para os salvos, irmão. Aquele que entregou o coração a Jesus, aquele que entender a mensagem de salvação e vive Cristo no detalhe. Senhor, eu estou morrendo contigo lá na cruz. Quando nós somos emergidos, representa a morte. Eu estou pronto a dar a minha vida. E muitas pessoas, irmão, estão se batizando porque acham que vão receber bênçãos especiais. Não é verdade. E essa lição deixa claro para nós que nós precisamos, o batismo é para os salvos, não é para aqueles que serão salvos. Primeiro nós temos que nos converter a Cristo, entregar nosso coração, entender a mensagem da cruz. A cruz tem que estar inserida em nós para nós sermos batizados. E muitas pessoas estão sendo batizadas, irmão, porque acham bonito, porque acham que eu quero ser membro da igreja, eu vou garantir minha salvação. Não é por aí. E aqui ele continua, irmão, terapia e libertação para os aflitos. A mensagem do Evangelho tem poder de libertar as pessoas das algemas do pecado. A tarefa da igreja é ser instrumento de Deus para promover cura e libertação aos enfermos do corpo e da alma. Mais uma vez, irmão, a igreja é confrontada no dever, no compromisso, na responsabilidade. Não de a igreja local, mas de nós sermos igreja, independente da igreja local. Mas quando nós servimos na igreja local, é porque o Senhor nos chamou para uma missão especial. E aqui nós temos que ser representante de Cristo, temos que ser a igreja, não participar da igreja. Muitos vêm para estar inserido no grupo, porque isso aí te dá status. Eu tenho um cargo, eu sou a pessoa mais importante desse grupo, mas não se colocar para morrer pela igreja de Cristo, morrer pelas vidas que estão carentes, sem salvação, sem o amor de Deus. A imunidade contra o mal. A igreja tem tal imunidade que nada a deterá ou a destruirá. A convicção de que a igreja tem poder para enfrentar e lidar com os males já é perceptível ao longo de seus mais de 2000 anos de história. Irmão, a igreja não vai acabar. A perseguição está cada vez mais próxima, irmão. Mas nós temos que nos enchermos de Cristo e nos colocar, irmão, com estratégia, com sabedoria, com humildade, com simplicidade, e colocar nossas vidas no altar de Deus e deixar que Deus nos use da maneira mais conveniente, irmão. Da maneira mais conveniente. Não é força, não é violência. Mas nós temos que nos colocar como servo de Deus, sabendo da importância da igreja de Cristo, sabemos da responsabilidade que temos como participante, como parte da igreja, e no dever que temos de levar a mensagem, de pregar a mensagem, de anunciar as boas novas. Mais uma vez nós repetimos. E aqui ele fala do divinal presença, a divinal presença. A igreja nunca estaria sozinha na realização de sua obra. Cristo sempre opera nela e por meio dela. Jesus sustenta, instrumentaliza e triunfa sobre a sua igreja. É assim termina o Evangelho com a mensagem de que a vida cristã é a vida vivida na presença e no poder daquele que foi crucificado e ressuscitou, Jesus Cristo. Irmão, que Deus nos dê entendimento, irmãos, que Deus nos dê oportunidade de nós estarmos falando desse amor de Jesus. Que nós possamos representar a igreja de Cristo nesse tempo. Que nós possamos, meus irmãos, nos colocar na nossa vida, usar aquilo que nós temos, irmãos, de melhor, para fazer o melhor que nós podemos.
Eu creio que todos nós temos caminhos especiais. Temos algo muito interessante. E cabe a nós, irmãos, escolher, selecionar aquilo que nós queremos de bom para mim. É aquilo que nós devemos entregar também às pessoas que carecem do amor de Jesus. Que nós sejamos igreja, nós sejamos testemunho vivo de Cristo nesse tempo. Que Deus nos dê cada vez mais entusiasmo, nos dê mais ousadia para nós estarmos falando desse amor de Deus a tantas vidas que carecem ser alcançadas. Sabemos da dificuldade da igreja, sabemos dessa geração contemporânea que tem banalizado, irmão. Mas muitas vezes porque não vê exemplo em mim, não vê exemplo na igreja, não vê exemplo naquelas pessoas que anunciam. Muitas pessoas pregando, mas muitas pessoas vivendo o Evangelho de Cristo, envergonhando o Evangelho de Cristo. E que Deus nos abençoe, que Deus nos dê cada vez mais responsabilidade, entendimento, humildade, simplicidade, entendimento, para nós estarmos falando que a palavra que sai da nossa boca seja simples e que alcance vidas, corações que carecem do amor de Deus. Nós vamos orar agradecendo a Deus por esse momento que tivemos, estudando e aprendendo e crescendo com essa lição tão preciosa. No livro de Marcos, é a última lição do trimestre, e esse capítulo 15 e 16, irmão, que nós possamos estar lendo ele com muito carinho, com muita paciência, e aqui extraindo conselhos e ensinamentos profundos ao coração de cada um de nós. Que Deus abençoe a todos, oremos assim. Deus, nós louvamos o teu nome, te engrandecemos, Pai, porque o Senhor é bom e as tuas benignidades duram para sempre. Deus, eu suplico a ti, Pai, que tu nos enche o coração de entendimento, nos dê sensibilidade, Pai, de nós sermos servo teu nesse tempo, de nós reconhecermos, ó Deus, a sua soberania. Suplicamos, ó Deus, que tu abençoe a tua igreja, Pai. Tu abençoe a primeira igreja batista de Nova Iguaçu. Abençoa toda a sua liderança, ó Deus. Abençoa o nosso pastor, a sua família. Deus, cuida, Pai, dos teus filhos que estão à frente da irmã Esté, da Escola Bíblica Dominical. Que ela seja instrumento vivo, ó Deus. Que ela tenha estratégia, Pai, para arrebanhar muitas vidas, Senhor. Cuida dos professores, Pai, que têm a responsabilidade de ensinar a tua palavra. Senhor, não tem como nós medirmos, Senhor Deus, o resultado do ensino. Que ele venha, Pai, transformar a nossa vida. Que ele venha nos dar, Senhor Deus, quebrantamento, entendimento, Senhor, daquilo que o Senhor deseja de nós, como servo teu, como igreja, Pai, nesse tempo. Perdoa, Pai, nossas falhas, nossas limitações, tudo aquilo, Deus, que nós deixamos, que não explicamos assim com clareza, Pai, que o Senhor possa facilitar, Pai, o entendimento de tantas quantas pessoas, Senhor, ouviram essa lição da Escola Bíblica Dominical, que nós fomos instrumento nesse momento. Oramos, Deus, assim agradecido, pedindo, Pai, que tu continue abençoando o teu povo. Assim fazemos em nome de Jesus, teu Filho amado, o nosso Salvador e Senhor. Amém.